A maioria das coisas que assustam a gente num plantão não é o que acontece, é o que fica depois. Eu sei que essa frase pode soar estranha, mas tem coisa que acontece numa noite só, e mesmo assim te acompanha por meses. Tem canto que você evita olhar, mesmo sabendo que não tem ninguém ali. Isso foi em 2019, plantão noturno, cidade pequena do interior de Goiás. Hospital municipal antigo, com infiltração nas bordas do teto, piso meio afundando nos cantos, luzes que falham de vez em quando no corredor. Tinha chovido leve o dia todo e a noite estava abafada. Um daqueles plantões que começam quietos, sem cara de problema. Só tinha um paciente em observação no quarto 1 e os outros 2 quartos estavam ocupados com pós-operatório. Nada urgente. Era quase 11 da noite quando chegou o senhor, 70 e poucos anos, trazido pelo neto, andando devagar, mas sozinho. Queixava dor abdominal leve, mais incômodo do que dor. Não tinha febre, pressão boa, só falou que estava com uma pontada que ia e voltava. Parecia coisa simples, talvez gases ou refluxo. Durante a triagem, ele ficou calado o tempo todo. Só respondia o que era perguntado. Aí, bem no final, quando eu já ia chamar a técnica para colocar o acesso, ele me olhou de um jeito mais direto. Disse: "Se for me deixar em quarto, não me coloca no leito 3, não. Aquele não. Aquele não." Eu achei que fosse só manha. Tem gente que não gosta de ficar perto do ar-condicionado, outros não gostam da parede. Eu respondi leve, meio rindo: "Fica tranquilo, ninguém vai sentar, só vai deitar." Mas ele não sorriu, repetiu: "Não é por causa disso. É que de madrugada, se alguém sempre deita ali. Eu já vi. Não quero ver de novo." Aquilo me deu um leve desconforto. Não pelo que ele disse, mas porque falou com calma demais. Como se fosse verdade. Só que os outros leitos estavam ocupados, e o quarto 2 tinha 3 leitos. O primeiro e o segundo ocupados por 2 senhores em pós-cirurgia, quietos. O terceiro estava vago. Era ele ou deixar o homem no corredor. Botei no leito 3. Ele deitou devagar, agradeceu com um gesto de cabeça. Quando a técnica foi saindo, ele olhou para mim e falou mais uma vez. Só para mim dessa vez: "Se ele chegar, o senhor não olha. Só tira eu dali." "Mas não olha, doutor." A técnica perguntou se era para avisar a família. Eu disse que não precisava, que era só observação por algumas horas. Deixamos ele lá. Monitoramos, pressão ok, sem alterações. Aplicamos Buscopan e soro. Ficou deitado de lado, coberto com o lençol até o peito, olhos abertos para o teto. Parecia calmo. A madrugada passou sem entrada de paciente. Estava tudo tão silencioso que dava para ouvir o barulho da torneira pingando na copa. Eu estava na salinha ao lado da medicação, preenchendo o prontuário, quando às 3h42 a técnica me chamou meio sem jeito. "Doutor, acho que o senhor precisa ver o paciente do quarto 2. Ela falou num tom baixo, quase como quem tem medo de incomodar. "Doutor, acho que o senhor precisa ver o paciente do quarto 2. Perguntei o que tinha acontecido. Ela respondeu com uma expressão estranha, como quem ainda não entendeu direito o que viu. "Ele tá batendo no próprio peito, mas sem fazer som. Tá com os olhos diferentes." Levantei na hora. Quando entrei no quarto, o que me travou foi o silêncio. Um silêncio pesado, que parecia cobrir tudo. Nem os 2 outros pacientes se mexiam. O do leito 3 estava sentado na cama, mas não como alguém que levanta por vontade própria. O corpo meio caído, braços duros junto ao tronco, e o rosto travado para frente, como se estivesse tentando gritar sem conseguir. Ele estava com os olhos esbugalhados e apontava com força para um canto do quarto, entre a cortina e a parede. Não falou nada, nenhum som. Só a boca tremendo e os dedos esticados naquela direção. E uma lágrima escorrendo. Uma só. Lenta. Me aproximei para tentar acalmar, mas ele se retraiu. Fez força com os braços, como se estivesse sendo puxado. O monitor acusava batimento subindo. 140,
157, 170. Peguei a seringa com medicação e tentei aplicar no acesso, mas ele virou o rosto para o lado, com os olhos ainda fixos no canto da parede. E foi aí que ele parou, rápido, sem aviso. O monitor deu o apito, a linha achatou, a técnica do meu lado nem se mexeu, só levou a mão à boca. Fiz os procedimentos. A gente tentou reverter. Tentou mesmo, mas não teve resposta. Ele se foi daquele jeito, com o dedo ainda meio apontado e o rosto virado para a cortina. Ficamos ali alguns minutos. Os outros 2 pacientes ainda dormiam, como se nada tivesse acontecido. Um deles roncava. Eu pedi para que preparassem o corpo. Fui tomar um café fraco que tinha na garrafa térmica. Não consegui sentar. Voltei para o quarto depois de uns 10 minutos. A técnica estava arrumando o leito, ajeitando o lençol e encostando a maca na parede. Aí ela olhou para mim e soltou, quase sussurrando. O outro que morreu aqui também apontou para aquele canto, lembra? Eu demorei uns segundos para entender. Ela falava do paciente de 3 semanas antes. Um homem de 60 e poucos, que teve parada de madrugada também. Sem causa definida. A gente achou que fosse embolia, mas ele também tinha ficado no leito 3. Eu não respondi, só olhei para o canto. O mesmo, o piso. Ali perto da parede, tinha uma depressão leve, como se algo muito pesado sentasse sempre no mesmo lugar. Aquele tipo de afundamento que só se nota quando já é tarde, como se tivesse cedendo aos poucos com o tempo. E a parede logo acima estava mais escura, não de mofo. Era como se alguém encostasse ali constantemente. Ombro, costas. O reboco naquele ponto parecia até mais liso, gasto. Fiquei olhando por uns segundos, mas não muito tempo. Saí do quarto sem falar nada. Na semana seguinte voltaram a usar o leito 3. O hospital é pequeno, não dá para deixar cama vazia. Ninguém comentou nada, nem eu. Mas desde então, toda vez que passo por ali, eu desvio o olhar. Acho que é o mínimo que eu posso fazer. Você já teve que declarar alguém morto sabendo que aquela história não tinha acabado? Não é figura de linguagem, não. É no sentido literal mesmo. Eu assinei o papel, eu atestei o óbito, mas eu saí de lá com a impressão de que ainda tinha coisa dentro daquele corpo. Isso aconteceu já tem muitos anos. Eu era clínico geral num hospital pequeno aqui no sertão do Maranhão. Hospital, assim, por chamar. Eram 3 quartos, um ventilador barulhento em cada parede, um gerador que falhava quando queria e uma geladeira com soro e dipirona. O resto era a gente e Deus. E naquela madrugada, eu acho que nem Deus queria estar ali. O plantão já vinha calmo, quente, abafado. Um daqueles silêncios que só o interior sabe fazer. Sem carro, sem sirene, sem nada. Só o zunido da ventoinha girando e o meu pé suando dentro do sapato. Quase 2 da manhã. Eu estava sentado no fundo da sala de medicação, mexendo na prancheta quando escutei o portão bater. 2 rapazes entraram, carregando um homem nos braços. Magro, suando frio, mas acordado. Bem acordado, até demais. Me olhou direto, como se me conhecesse. Perguntei o nome. Ele respondeu com a voz baixa, mas firme. Disse que já tinha sido dado como morto 2 vezes. Assim mesmo, com todas as letras. Na hora eu pensei, delírio. Febre alta, talvez alguma coisa infecciosa. Mas não. Febre? Quase nada. 37,1. Pulso? 34 batimentos por minuto. Lento, mas regular. O corpo gelado, mas não era aquela frieza de gente que está indo embora. Era uma coisa que não batia com o estado clínico dele. E ele estava lúcido. Eu tentei manter a calma. A gente aprende a separar o que vê do que sente. Pedi para deixar ele deitado no leito 2. Os 2 filhos ficaram no banco de fora, cochilando. Eu entrei para examiná-lo. A pele, mesmo fria, não tinha aquela coloração de quem está descompensando.
Pupila reativa, pressão baixa, mas estável. Nenhuma queixa específica, só dizia que o medo dele não era morrer, era ficar preso aqui de novo. Tentei entender o que ele queria dizer com aquilo, mas ele não falava mais que 2 ou 3 palavras seguidas. Quando perguntei se ele já tinha tido esse quadro antes, ele só disse, 2 vezes, mas não fui. Aí fechou os olhos. Não sei se por cansaço ou porque não queria mais papo. Eu fiquei um tempo ali parado tentando processar. A verdade é que era difícil classificar aquilo. Ele não parecia doente, mas também não parecia bem. Apliquei um soro com complexo B e dipirona. Registrei a entrada. Fiquei ali perto mais um tempo. A auxiliar, uma menina nova, plantonista de final de semana, ficou sentada no banco da sala de observação, relendo ficha antiga. O ventilador oscilava o tempo todo. Parecia que tossia. A noite seguia seca, abafada. O cheiro do soro misturado com desinfetante enjoava um pouco. Por volta das 3h30, entrei de novo no quarto. Ele não se mexia. Pensei que estivesse dormindo. Chamei. Nenhuma reação. Fiz a ausculta. Silêncio total. Pupilas dilatadas. Sem resposta. Repeti os sinais. Nada. Declarei o óbito às 4h02 da manhã. Anotei tudo como manda. Horas, sinais, ausência de batimento, ausência de reflexo, sem resposta motora. Passei um pano no rosto dele, ajustei o lençol e deixei a maca pronta para lavagem. Era o procedimento, a gente fazia quase no automático. Aí eu fui chamar a auxiliar. Ela entrou, olhou para ele de longe e congelou. Esse aí tá quente demais para morto, ela falou. Só isso. E saiu da sala. Disse que não ia lavar, que não encostava, que aquilo estava errado. Eu, como médico, me vi obrigado a fazer o que dava. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse morrido há pouco e o corpo ainda estivesse em processo de resfriamento. A rigidez ainda não tinha começado. Tudo isso era possível. Mas aí eu me aproximei da maca. E foi quando senti. Não era um cheiro de corpo, nem de sangue, nem de secreção. Era como se o ferro da maca tivesse absorvido alguma coisa, um azedo quente. Não espalhava, ficava preso ali, pairando. Não tinha lógica. Fui até a sala de descanso. Sentei, deixei a ficha sobre a mesa e respirei. Me sentia suando frio, sem motivo. Era o tipo de situação em que você sabe que algo está fora do lugar, mas não consegue nomear. Nem quer. O som do ventilador no quarto seguia igual. Cíclico, barulhento e, de repente, alto demais. No final da manhã, já com o sol esquentando tudo por dentro, chegou a enfermeira do próximo turno. Experiente, dessas que viram de tudo. Quando ela passou pelo quarto e viu quem estava na maca, ela empalideceu. Perguntou onde estavam os documentos. Eu mostrei. Ela olhou por mais um segundo e falou só isso. Isso aí é coisa de morrido de volta. Eu não entendi de imediato. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela balançou a cabeça. Disse que gente assim não apodrece, não morre, só espera outro corpo sair para pegar carona. Eu ri. Na frente dela, eu ri. Mas quando ela saiu, eu fiquei um tempo encarando a porta. A maca ainda estava ali. O lençol também. E o cheiro. Parecia ter ficado mais forte. Eu não era de dar ouvidos para esse tipo de coisa. Nunca fui. Não é arrogância, é hábito mesmo. A gente vai aprendendo a confiar nos sinais, nos exames, nos protocolos. Só que aquilo era outra coisa. Não tinha protocolo que desse conta. A enfermeira também não quis tocar no corpo. Pediu para que a remoção fosse feita o quanto antes. Liguei para a ambulância da capital e pedi necropsia, mesmo sem justificativa clara. Só disse que precisava encaminhar para verificação complementar. Eles toparam. Deram o prazo de chegada para o início da tarde. Enquanto isso, deixamos ele no quarto mais isolado, coberto com lençol. Eu entrei lá 2 vezes, só para conferir. E nas 2 vezes, a sensação era a mesma. Aquela coisa que eu falei do cheiro,
Não era que piorava, era como se estivesse mais impregnado. E de novo, não era o corpo, era a maca, o colchão de borracha. Aquilo carregava o cheiro como uma coisa viva, dava ânsia. Eu cheguei a encostar o dorso da mão no peito dele, e era morno, não quente como febre, mas morno como gente viva. Só que o coração não batia. Eu anotei isso num papel e guardei. Não coloquei na ficha, porque nem eu acreditava. A ambulância chegou perto das 2h30. O motorista e o técnico entraram, preencheram o protocolo e levaram a maca com tudo: corpo, lençol, documentação. Eu não falei nada, só entreguei o envelope. Na hora de fechar a porta da ambulância, o motorista me olhou e perguntou: "Tá tranquilo aí dentro, né?" Foi só uma pergunta boba, mas bateu torto. Eu só respondi: "Tá sim." A ambulância foi embora. Eu voltei para a sala de descanso. Tentei seguir o resto do dia, mas fiquei atravessado, com a cabeça pesada. 3 dias depois, recebo uma ligação do hospital da capital, perguntando se a remoção tinha realmente sido feita. Eu disse que sim, claro. Assinada, lacrada, tudo certinho. A moça da recepção me pediu para esperar na linha e depois voltou com a seguinte frase: "É que a maca chegou, mas sem corpo." Eu congelei. Pedi para repetir. Ela repetiu, quase pedindo desculpa. "Chegou vazia, doutor, só com o lençol sujo e a etiqueta no chão da ambulância." Silêncio. Aí eu perguntei se tinha algum registro de parada durante o trajeto. Se abriram a ambulância, se houve pane, qualquer coisa. Disseram que não. Tudo foi direto. O motorista mesmo relatou que só percebeu quando abriu a porta na chegada. Disse que o lençol estava grudado no colchão, como se alguém tivesse suado dentro dele, mas que não tinha nada, só um líquido escuro, espesso, bile talvez, ou outra coisa. E a etiqueta com o nome dele, estava colada no chão da ambulância, virada para cima, como se tivesse escorrido de dentro de alguém. Eu desliguei o telefone e fui até o fundo do hospital. A maca que usamos nunca voltou. Disseram que foi descartada por conta do estado em que chegou. A auxiliar nunca mais apareceu no plantão. Uns meses depois, um colega que trabalhou comigo naquele dia veio me visitar. Estávamos tomando café na varanda e ele do nada perguntou: "Você lembra daquele paciente da madrugada? Aquele que não esfriava?" Eu tentei desconversar, mas ele insistiu. Disse que sonha com o nome daquele homem às vezes e que toda vez que passa perto do hospital sente o mesmo cheiro. Aquele cheiro de alumínio suado, misturado com alguma coisa que não era para estar ali. Eu não sou de sonhar com essas coisas, nem de pensar demais. Mas de vez em quando o tempo fecha e o ventilador da minha sala começa a fazer aquele barulho cíclico, parece que volta tudo. A imagem da maca, a pele quente, a ficha que eu nunca preenchi direito. E a voz dele bem no começo, falando baixo: "O problema não é morrer, é ficar preso aqui de novo." Eu nunca contei isso para ninguém. Só agora, depois de muito tempo, resolvi falar. Não sei se foi certo ter guardado. Também não sei se foi errado. Mas o que eu vivi não saiu de mim. Se era doença, se era coisa antiga, se era castigo, ou sei lá o quê. Não sei. Só sei que se a medicina não explica, não quer dizer que é mentira. Só quer dizer que não estava no livro que me deram. Na época, eu estava há uns 2 meses só no Hospital Municipal de Bonfim de Cima, pequena a ponto de, se alguém gritasse na recepção, dava para ouvir no consultório dos fundos. A cidade tinha menos de 7.000 moradores e o hospital era do tamanho de uma escola primária. 2 salas de atendimento, uma enfermaria, um banheiro que vivia entupido e um ventilador que só girava se alguém empurrasse com a mão. O plantão daquela noite começou calmo demais. A técnica de enfermagem dormia sentada, com a cabeça encostada na parede e o crachá no colo.
Eu estava revendo uns casos antigos da capital no meu celular, meio para passar o tempo, meio para me lembrar que existia outro tipo de rotina. Só fui entender que algo estranho ia acontecer quando ouvi a freada no quintal de terra batida atrás da emergência. Nem era um barulho alto, mas foi seco, como se o carro parasse com pressa, sabe? Coisa de quem está trazendo pressa na alma. Me levantei e fui até a porta dos fundos. Era um Fiat Strada, desses com carroceria aberta, e na parte de trás tinha 3 homens segurando um outro, deitado, com os braços e as pernas amarrados, com o que de longe parecia cipó. Quando me aproximei, vi que era imbira, corda feita da casca da bananeira, torcida com nó grosso. 2 voltas nos punhos, 3 nos tornozelos, uma cruzada no peito, e o sujeito ali, calado, sujo de terra, os olhos abertos, arregalados. O mais velho dos acompanhantes, camisa xadrez, chapéu de palha amassado, me olhou e disse só: "Trouxemos ele porque tá com a fala virada. Não dorme faz 3 dias. Falei para levarem ele para dentro." A gente não tinha maca de verdade, então empurraram uma dessas camas com rodinha. O homem amarrado ria, baixinho, com a cabeça encostada no colchão e os olhos fixos no teto, como se estivesse vendo alguma coisa lá. Era um riso murcho, de canto de boca, mas sem alegria nenhuma. Me arrepiou na hora. Na sala, tentei conversar. Perguntei o nome dele, idade, se sabia onde estava. Ele só ria e balançava a cabeça, como se negasse algo que eu nem tinha perguntado. Fiz teste de reflexo com a lanterna, pressão, frequência, tudo estranhamente normal, mas ele tremia. A respiração estava curta, acelerada. A enfermeira perguntou se podia sedar. Eu concordei. Aplicamos o diazepam e ele apagou. Antes de sair, ela comentou baixinho: "Já ouvi coisa parecida. Quando pisa em lugar fechado de enterramento, tem gente que fica assim mesmo. O povo fala. Fiz que não ouvi. Eu vinha da capital, criado em ambiente de protocolo e CID, mas a verdade é que nem a bula do remédio dava conta daquele tipo de silêncio que ficou na sala depois. Por precaução, deixei ele no monitor. O aparelho era antigo, emprestado da sala de cirurgia. Só marcava batimento e saturação, mas dava para acompanhar. Ele dormia pesado e a tela mostrava tudo estável. Até que, às 4:02 da manhã, o aparelho começou a apitar. Do nada, sem ninguém encostar. Primeiro achei que fosse mau contato. Fui checar os eletrodos, mas os fios estavam no lugar. O estranho era o padrão: 2 picos alternados, como se 2 corações estivessem batendo dentro dele, fora de sincronia. Não era arritmia, não era nada que eu tivesse visto antes. O aparelho parecia confuso, como se não soubesse qual batimento seguir. Foi aí que ele abriu os olhos. Negros, pretos, mas de um jeito diferente. Não era cor, era vazio, como se não tivesse ninguém ali dentro. E com a voz mais abafada que já ouvi num ser humano acordado, ele disse: "Me tira desse corpo. O buraco do espelho tá vivo lá no pasto." Fiquei parado, só isso, parado. A enfermeira do turno nem conseguiu responder. Ela estava no canto da sala, uma mão no peito, outra segurando um terço que eu nem sabia que ela usava. Eu tentei chamar por ele, o nome que os parentes tinham dado, mas ele virou o rosto devagar e riu de novo. Só que dessa vez o riso fez barulho, barulho de caco, como se tivesse vidro quebrando dentro da garganta. Na hora eu nem pensei, só desliguei o monitor para parar aquele apito e pedi para a técnica buscar soro com glicose. Qualquer desculpa. Eu precisava de 10 segundos de silêncio. O que me assustava não era o que ele tinha falado. Era como ele falou, sem esforço, mas com firmeza, como quem sabe o que está dizendo, mesmo que seja absurdo. A técnica saiu da sala. Fiquei sozinho com ele. Ele continuava acordado. Os olhos me seguiam, mas o corpo não mexia. A imbira ainda estava no lugar, mas frouxa. Parecia úmida, como se tivesse sido deixada na água. E tinha um cheiro diferente agora. Não era suor. Era algo mais cru. Cheiro de mato,
misturado com um negócio meio enferrujado, sabe? Um cheiro metálico preso no ar. Me aproximei só para checar os sinais de novo. Quando levantei o braço dele, senti a textura da mão. A pele estava firme e quente, mas nas palmas tinha umas marcas, finas, como se ele tivesse segurado o vidro quebrado e apertado com força. Só que não sangrava. Levantei a mão dele mais perto da luz. Tinha pequenos filetes escuros enfiados sob a pele. Reflexo prateado. Vidro, minúsculo, como lasquinhas de espelho, mas presos por dentro como se a pele tivesse engolido aquilo com o tempo. Fiquei ali, olhando com a garganta seca. Aí ele falou outra vez. Do nada, sem me olhar. Enterraram ele de costas, na curva, com a testa colada no caco. A voz estava diferente, mais funda, e não parecia conversar comigo. Era como se ele estivesse só dizendo, como quem repete o que ouviu há muito tempo. A enfermeira voltou, trouxe o soro, mas parou na porta. Não teve coragem de entrar. Eu agradeci com a cabeça e fiquei lá, sozinho de novo, sentado do lado da maca, olhando para a tela apagada do monitor. Por algum motivo, decidi deixar ele ali. Nada de transferência, nada de internação. A ficha médica ficou em branco. Nenhum CID cabia naquilo. Ele dormiu de novo perto das 5, como se o corpo tivesse apagado do nada. Respiração lenta, tudo normal. Os batimentos voltaram para o ritmo único. O monitor já estava desligado, mas eu fiquei imaginando se aquela frequência tinha saído ou só se escondido de novo. Às 6:30 da manhã, os parentes voltaram com café numa garrafa térmica. Entraram sorrindo. Diziam que ele estava calmo agora. Perguntaram se eu queria que levassem direto para casa. Eu balancei a cabeça que sim. Não consegui argumentar. Eles saíram com ele andando, sem corda, sem dificuldade. O mais velho agradeceu com o chapéu na mão e disse: só pediu para ninguém mais plantar milho no terreno da curva e que não mexam na cerca velha. Depois disso, ninguém mais trouxe ele no hospital. Soube por terceiros que voltou a trabalhar na roça, cuidar dos porcos, vender verdura na feira. Normal. Mas na semana seguinte pedi transferência de Bonfim de cima. Não falei nada. Não escrevi laudo. Só deixei uma anotação numa folha avulsa que ficou perdida em alguma gaveta do consultório. Paciente com padrão anômalo de batimento duplo, sem intercorrências clínicas visíveis. Lesões subcutâneas com fragmentos semelhantes a vidro. Respondeu a comandos com frases desconexas relacionadas a objeto enterrado em ambiente rural. Estado normalizado em menos de 24 horas. Nada ali explica. Mas até hoje, se eu fechar o olho, eu escuto o som da embira sendo rasgada, devagar, como se fosse um aviso. E penso, talvez o problema nunca tenha sido ele. Talvez o que estava amarrado naquela noite não fosse o corpo. Eu só fui cobrir o plantão porque o titular da unidade tinha sofrido uma torção no joelho. Era para ser uma semana no máximo, cidade pequena, hospital menor ainda. Fica num vale entre serra e plantação, meio escondido, com os corredores tortos e janelas que rangem quando bate vento de fora. Na primeira noite, não teve nada demais. Uma queda de moto, um menino com febre e uma senhora com cansaço generalizado. Foi essa última que ficou. O nome dela era Sebastiana, mas ninguém chamava assim. Na ficha, anotaram só Tiana. 72 anos viúva, morava num sítio a 4 léguas. Veio trazida por uma vizinha porque estava sentindo calafrio, pressão na nuca e um incômodo estranho no estômago, que ela mesma não sabia descrever. Como se tivesse alguém encostando por dentro, foi o que ela disse. O curioso é que os sinais estavam todos normais. Batimento em 72, saturando bem, pressão em 12/8. Exame físico limpo, mas a mulher tremia leve, como se tivesse saído de uma bica de água gelada.
e o rosto, apesar de moreno e forte, tinha uma palidez que não convencia. Como era fim de tarde, deixei ela em observação, num dos leitos do fundo. Fica na ala B, perto da sala de medicação. Ventilador de parede travando a hélice a cada 3 minutos. Dei um analgésico leve e avisei que ia monitorar a pressão de tempos em tempos. A acompanhante ficou do lado de fora, cochilando no banco. Às 19h10, fui lá com o aparelho digital. Pressão ainda normal. Mas ela me chamou num tom mais baixo e disse: "É agora que começa. Quando escurece, começa." Fingi que não ouvi. Só fiz anotar no prontuário, porque não era a primeira vez que escuto esse tipo de coisa. O interior mistura dor e reza, febre e promessa, tudo no mesmo pacote. É comum. Às 20h30, a luz da sala já estava fraca. Só o fluorescente do corredor aceso. Fui medir de novo. O aparelho mostrou 17/11. Achei que era erro de leitura. Troquei de braço, reposicionei o manguito. Mesma coisa. Substituí pelo manual, estetoscópio no ouvido e contei devagar. Mesmo resultado. O coração dela parecia querer escapar pela artéria, mas o rosto continuava sereno. A mulher não ofegava, não suava. Só olhou para mim e falou: "É todo dia assim, doutor. Eu só durmo com lamparina acesa, desde o enterro." Não perguntei mais. Saí da sala e fui falar com a enfermeira que estava comigo no plantão, a dona Aldenora. 30 anos de hospital. Jeito seco, andar arrastado e uma tranquilidade que beirava a indiferença. Expliquei o caso. Pressão que oscila com o ambiente sem explicação aparente. Ela ouviu calada. Depois olhou de canto e disse: "A de hoje é a Tiana?" "Aquela do João Clementino", confirmei. E ela fez um barulho de quem já sabia. "Esse homem morreu com coisa pendente. Prometeu cavalo preto, não levou. Dizem que é o couro que fica devendo. Deixei passar. Técnica antiga." Essas falas de promessa quebrada aparecem muito em casos crônicos, principalmente com viúvas. Mas internamente comecei a revisar o protocolo. Era desautonomia? Crise emocional com fator externo? Não tinha lógica. Às 23h15, fui medir de novo. Luz da sala ainda fraca, sem estar apagada. Pressão 14/10, dentro do esperado. À meia-noite em ponto, o hospital caiu no escuro. O gerador não entrou de primeira, só depois de uns 10 segundos. Deu tempo de ouvir o barulho do soro pingando em silêncio total e o ventilador morrendo. Quando a luz voltou, corri para ver a Tiana. Ela estava deitada, mas os dedos das mãos estavam cerrados, a ponta da orelha vermelha. Peguei o manual, botei no braço esquerdo. Medi, deu 21/13. Pela lógica médica, aquilo era hipertensão severa. Pela cena, era um corpo tranquilo com pressão de bomba. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela murmurou, de olhos fechados: "Não é minha, não. Eu só tô com isso porque ficou para mim." Aí a luz da sala piscou de novo e apagou. Só a emergência do corredor funcionando. E mesmo no escuro, deu para ver. O corpo dela tremia. Mas os batimentos no monitor subiram em curva: 112, 129, 146, 171, até começar a apitar. E ela quieta. Aldenora entrou com a lanterna, iluminou a paciente. Eu botei a mão no ombro da Tiana para chamá-la pelo nome, e foi nessa hora que ela falou com outra voz. Não era grito, não era sussurro, era uma voz mais grossa, baixa, sem emoção. Disse só isso: "O couro é meu, devolve." E calou. A luz voltou devagar, primeiro uma piscada. Depois o fluorescente acendeu fraco, amarelado. Ela estava de olhos fechados, e o monitor agora voltava ao normal. 84 batimentos, 12/8 de pressão. Ficamos um segundo sem se mexer. Nem a enfermeira falava. Só depois, com a luz firme, que Tiana abriu os olhos e sorriu pequeno, sem mostrar os dentes. E falou para mim, como quem confidencia: "Se dormir no escuro, ele volta." No outro dia, de manhã cedo, quando o sol bateu no vidro sujo da enfermaria, a pressão dela estava normal, os sinais todos estáveis. Conversava bem, até comeu um pão com café que a moça da limpeza trouxe. Aquilo me confundiu mais do que tranquilizou.
porque do ponto de vista clínico, eu não podia manter ela ali sem justificativa objetiva. Aldenora passou a manhã toda calada. Eu perguntei se ela já tinha visto coisa parecida. Ela respondeu só com um: acontece. Quando tem nome envolvido, a gente não inventa explicação. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer com nome envolvido, mas entendi à tarde, quando fui conferir o prontuário. No verso da ficha de entrada, onde costumam anotar alergias, alguém escreveu a lápis o nome de 2 homens. Um deles eu reconheci. Estava no cartaz de luto do mercado da vila vizinha. Morreu há 3 semanas, com parada cardíaca súbita. O outro eu não conhecia. Fui perguntar. Aldenora disse que era o rapaz do poço. Teve um negócio com encosto lá em cima da serra. Morreu molhado por dentro, mas seco por fora, ela disse. Fiquei olhando para ela, porque esse tipo de frase não se inventa, só se repete. Mesmo assim, tentei levar tudo de forma técnica. Pensei em registrar como hipertensão situacional. Talvez alguma síndrome neurológica associada ao sono, quem sabe até distúrbio psicossomático. Mas não achava o eixo. Nenhuma explicação se encaixava com o que eu estava vendo. À noite, o tempo virou. A energia ficou oscilando desde o fim da tarde. Relâmpagos sem trovão. A paciente, até então tranquila, começou a reclamar de frio, mesmo com cobertor. Às 19h55, o monitor que ficava na recepção começou a dar interferência, e só o da ala dela. O restante funcionava bem. A energia piscava a cada 5 minutos. E a Tiana, de olhos fechados, respirando fundo, como se esperasse uma coisa específica. Fui com o estetoscópio medir manualmente. Enquanto eu ajustava o manguito, ela soltou uma frase assim, com a voz rouca de quem acorda. Ele pediu para deixar aceso, mas apagaram. Eu não tinha ideia do que responder. Às 3h40 da madrugada, sem qualquer aviso, o hospital mergulhou num escuro total. Nem gerador, nem emergência. Nada. Silêncio puro. Nem o barulho do ventilador quebrado, nem dos grilos lá fora. E então, na escuridão, ouvi a voz. Foi da boca dela, mas não era dela. Era seca, firme, masculina. Disse: o couro tá comigo, mas a dívida é de quem ficou. Eu não consegui me mexer. Aldenora estava do meu lado. Ela não falou nada. Só apontou a lanterna do celular para frente e a bateria acabou no mesmo segundo, como se tivesse sido puxada. A única coisa que ainda brilhava era o visor do oxímetro. Mas em vez do número da saturação, ele piscava, num ritmo lento, como batida de tambor. O monitor cardíaco voltou sozinho, do nada, com um som grave, e mostrava 190 batimentos por minuto. Ela ainda deitada, olhos fechados, boca entreaberta, sem nenhum sinal de esforço físico. A pele dela estava vermelha, braços contraídos, pupilas girando por baixo da pálpebra. E, no entanto, não parecia que estava lutando com nada. Parecia entregue. Eu me aproximei só por reflexo. Nem sei porquê. Tentei chamar o nome dela baixinho. Dona Tiana, ela respondeu, mas sem voz. Só mexeu os lábios. Eu não entendi de primeira. Só vi que formava uma frase curta. Quando consegui juntar as palavras, entendi. Não é para mim, doutor. Devolve. O barulho da luz voltando quebrou o momento. O fluorescente acendeu em estouro. O gerador ligou atrasado, meio rouco. O ar voltou a circular. A lanterna do celular acendeu sozinha. E ela dormia, como se nada tivesse acontecido. Voltei para a sala médica com a ficha na mão. Dei uma olhada rápida nos registros antigos dela. Um atendimento em 2019 por dor nas costas. Um em 2021 por mal-estar ao entardecer. Nenhuma internação longa, mas na parte de anotações livres achei o seguinte, escrito à mão por outro médico, que já se aposentou. Paciente relata sentir pressão interna ao escurecer. Fala em dívida que não é dela. Sinais vitais inconstantes no escuro. Foi orientada a procurar atendimento espiritual.
A ficha estava lá, esquecida no fundo da gaveta, dobrada. No último dia do meu plantão, fui me despedir dela. Já era de manhã, luz do sol entrando pela lateral da sala. Ela estava de pé, calçando o chinelo, cabelo preso num coque. Olhou para mim como quem reconhece, mas com calma. E antes que eu falasse qualquer coisa, ela disse baixinho: "Você viu também, né, doutor?" Eu não respondi, nem consegui. Ela foi embora com a mesma roupa que chegou, rosto leve, passos lentos. Na maca, sob o lençol dobrado, ficou o aparelho de pressão. O mesmo que usei nela. Apitou sozinho 5 minutos depois que ela saiu. Mostrava 18/12, no vazio. A partir daquela noite, deixaram uma lamparina acesa na ala B. Ninguém pediu, mas ninguém apagou também. Não sei se você já trabalhou em hospital pequeno de madrugada, mas se já, vai entender o que eu vou dizer. Tem hora que a gente inventa coisa para fazer, principalmente quando não tem plantão cheio, nem grito, nem entrada de emergência. Só aquele barulho do ventilador batendo na parede e o relógio da copa que atrasa. Eu entrei faz pouco tempo no hospital municipal aqui da cidade. Nem sei se dá para chamar de hospital. Tem 3 corredores, 2 alas, um refeitório nos fundos e um consultório que chamam de Sala Vermelha, mas que parece mais um depósito com maca. Fiquei no noturno porque ninguém queria, mas para mim era até melhor. Menos conversa, menos cobrança. Só eu, meu jaleco e meu tempo todo para mim. Na segunda semana, num daqueles plantões vazios, eu estava revirando as coisas da salinha da administração. Queria encontrar café decente, para ser sincera. Mas no meio da bagunça, achei um computador daqueles bem antigos, com cabo amarelo e teclado torto. Estava ligado só numa tomada com estabilizador. Quando cliquei, apareceu a tela do sistema das câmeras internas. Aí é que tá. Essas câmeras não servem para segurança, não. O povo usa mais para ver se alguém está dormindo no plantão ou se a copeira está levando marmita para casa. Mas como ninguém lembra daquilo ali, achei que ninguém ia se importar se eu fuçasse. Fiquei vendo as gravações da noite anterior, só para passar o tempo. Corredor 1, vazio. Ala feminina, paciente dormindo. Ala masculina, nada demais. E aí cliquei na do refeitório. O tempo travava às vezes e a imagem era meio embaçada, mas dava para ver a pia de inox, as mesas, o micro-ondas que nunca funcionou. A gravação das 0307 chamou minha atenção. Tinha alguém lá dentro, sozinho. Demorei para entender porque o vídeo estava sem som e meio travando. Era o Dr. Tavares, médico plantonista. Sabe aquele tipo que fala pouco, mas que todo mundo respeita? Pois é, ele mesmo, jaleco fechado até em cima, cabelo penteado para trás, do tipo que nem parece cansado nunca. Ele entrou com um saco escuro na mão, daqueles que parecem de ração ou terra. Colocou o saco em cima da pia e eu precisei pausar o vídeo. Voltei um pouquinho, dei zoom, não era comida. Tinha alguma coisa viva ali dentro. Eu juro que se mexeu. Ele tirou, com calma, um frango preto, vivo. Botou em cima da pia. Não sei explicar como, mas ele já estava com a faca na mão. Aquela faca de cozinha grande que fica na gaveta debaixo da pia. Fez um corte só, rápido, preciso. Não teve grito, som, nada, porque a câmera não grava áudio. Mas eu lembro de sentir o estômago dar uma volta. Não pelo sangue, mas pelo jeito que ele fez. Como quem corta pão. Como quem já fez isso 1000 vezes. Depois, ele passou a mão no sangue e desenhou uma curva no chão, com o dedo, lenta. Não era figura, não era palavra, era curva. Depois, com a mão suja, tocou no próprio peito bem devagar, ajoelhou e olhou para o canto vazio da sala. Eu fiquei travada, voltava o vídeo, pausava, voltava de novo, dava zoom no rosto dele, os olhos parados num canto em que não tinha nada, nem sombra. E aí, ele sorriu, só com um lado da boca. Não foi susto, foi certeza.
A gravação terminou sem ele limpar nada. Só apagou a luz e saiu, como se tivesse deixado tudo limpo. Eu fiquei encarando a tela uns minutos sem conseguir piscar. Na outra noite, voltei mais cedo para o plantão e chamei o técnico da manutenção. Ele era gente boa, estava sempre ali no hospital consertando impressora velha e goteira do teto. Mostrei para ele o vídeo. Ele não falou nada, só ficou assistindo até o fim. Quando terminou, ele respirou fundo, levantou e falou só isso. Isso aí não era para você ter visto. No outro dia, me avisaram que ele pediu desligamento. Nem passou para assinar aviso prévio. Sumiu. Aí eu comecei a prestar mais atenção nos plantões. Em quem ficava de madrugada, em quem entrava e saía da sala do refeitório. Mas na noite seguinte, quando fui checar de novo a câmera, apareceu sem sinal. Tentei reiniciar o sistema. Nada. Tentei entrar por outro computador. Também não. E eu só pensei numa coisa. Alguém desligou de propósito. Fiquei uns 2 dias com aquela sensação de que tinha feito besteira. Como se fosse culpa minha ter visto. Não comentei com ninguém. Só observava. Comecei a perceber umas coisas pequenas. O Dr. Tavares nunca deixava a porta da sala dele aberta. Nunca encostada, sempre trancada. Ele só saía para atender ou buscar café. E o mais estranho, ninguém nunca ficava muito tempo perto dele. Parece exagero, mas todo mundo tratava ele com um respeito diferente, quase medo. Era sempre bom dia, doutor. O senhor precisa de algo, doutor. Até gente mais velha falava com ele como quem pisa em casca de ovo. Na noite de quinta, umas 3 da manhã, eu fui pegar um copo descartável no armário do fundo do corredor. O refeitório ficava logo ali. A luz estava apagada, mas eu ouvi o trinco da porta virar. Me escondi atrás da divisória de gesso. Não sei porquê. Instinto, talvez. Era ele. Entrou carregando uma caixa de papelão. Andava calmo. A luz da sala acendeu, mas só por 1 segundo. Depois apagou de novo. Eu fiquei ali parada. Deu vontade de sair correndo, mas o som do piso de cimento frio ecoaria no corredor. Eu só consegui ficar quieta, contando minha respiração. 2 minutos depois, ele saiu, sem caixa nenhuma. Eu voltei para a sala da enfermagem com as pernas tremendo. Não tive coragem de verificar nada, não naquela hora. No final do plantão, antes de ir embora, criei coragem. Voltei na sala do monitoramento, só para confirmar o que eu já sabia. A câmera do refeitório seguia sem sinal. Fiquei encarando aquela tela preta, tentando lembrar do sorriso dele no vídeo. Aquela calma toda, aquela precisão no gesto, aquela conversa muda com o canto vazio da sala. Foi quando escutei passos no corredor. Antes que eu pudesse me virar, senti ele atrás de mim. Não sei descrever a sensação. Não foi susto. Foi como se o corpo inteiro travasse por dentro. Eu ouvi a voz dele bem perto, baixa. Já olhou demais, né? Não parecia ameaça, mas também não era brincadeira. Era constatação. Como quem percebe que você chegou num lugar onde não devia estar. Ele saiu andando. Só isso. Naquela tarde, ainda sonolenta em casa, liguei para a chefia e pedi transferência. Disseram que iam avaliar. Na noite seguinte, eu já estava de folga. Voltei do mercado e encontrei algo na janela do meu apartamento. Moro no 2º andar. A janela da cozinha tem grade, mas alguém conseguiu deixar ali, bem encaixado entre as hastes. Era uma galinha preta, morta, inteira, sem marca, sem cheiro, só parada ali. Na hora, tentei pensar em alguma explicação racional, algum vizinho brincando, sei lá, mas não consegui. Joguei fora, tentando fingir que não significava nada. Na noite seguinte, a segunda apareceu. Mesma posição, mesmo estado, mesmo lugar. Na terceira, eu já não consegui dormir. Fui trabalhar só para não ficar em casa. Passei o plantão quieta, respondendo só o necessário. E mesmo assim, quando o Dr. Tavares passou por mim no corredor, deu um meio sorriso. Calmo, sem pressa. Como quem está satisfeito com alguma coisa.
Eu fui criada ouvindo que quem mexe com pena preta escuta coisa depois. Sempre achei que era só modo de dizer. Besteira de gente antiga. Mas depois daquela semana, eu entendi que tem coisa que não é pra gente ver. Tem silêncio que vale mais que prova. E tem ritual que não precisa de plateia, só de cumplicidade. O jaleco dele sempre estava limpo. Mas eu juro, a pia do refeitório estava cheia de sangue naquela madrugada. E até hoje, quando fecho os olhos, os dele ainda estão olhando para mim. Se essa história te arrepiou até o final, imagina o que mais a gente tem por aqui. Se inscreve agora no canal, deixa o like para fortalecer e eu te lanço um desafio. Manda esse vídeo para 2 amigos que aguentam esse tipo de terror realista, mas tem que ser dos bons, dos que assistem no fone, no escuro e ainda pedem mais. Tô te esperando no próximo.